Bora, Fel, para as últimas informações com o Vessone aí, trazendo bastidores da invasão, né, a ocupação ontem da Gaviões da Fiel no Parque São Jorge. O Vessone que conhece muito bem de dentro do Corinthians, apesar de alguns torcedores aqui não concordar com ele, normal. Então se liga só. E o Vessone jantando o palmeirense ali, hein? O palmeirense quis dar uma de grandão, porém, o Vessone, se liga no finalzinho do vídeo que ele falou. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo, Fel. E aí o presidente falou sobre, não foi invasão, isso hoje foi só uma chegada lá um pouco mais forte da turma e tudo mais. A invasão foi sábado, disse ele. E aí o cara tá falando sobre patrocinadores internacionais. Vamos dizer que o clima não é dos melhores para ter um patrocinador chegando assim, né, o Vessa? Deixa eu dar pro Vessa respirar antes de começar. Vamos lá. O que aconteceu, eu pelo menos eu tô chamando de ocupação, né? Os torcedores ocuparam o Parque São Jorge. As 6 torcidas organizadas se juntaram, soltaram um comunicado. E para mim aqui essa ocupação, ela é um basta, o torcedor está cansado de ser enrolado, né? O torcedor, quando digo, é o torcedor do muro para fora do Parque São Jorge. E o torcedor corintiano ouviu, não agora, nos últimos anos e anos e anos, passaram vários presidentes de conselho deliberativo, e é sempre a mesma enrolação. Não, estamos criando uma comissão estatutária para analisar as reformas. Olha, o relatório da comissão está ficando pronto. Daqui um mês vai ter uma reunião que vai decidir, aí sim vamos fechar o relatório e vamos incluir que o fiel torcedor possa ter direito a voto, pelo menos para ser votado. E aí passou um presidente, passaram 2, 3, 4, 5... Presidente do Conselho Deliberativo, a mesma coisa. Por quê? Para essas pessoas que estão do muro para dentro do Parque São Jorge, não interessa que a massa que está do lado de fora tenha qualquer tipo de poder lá dentro, seja até numa votação de presidente. E as pessoas estão cansadas, o torcedor está cansado, porque essa pauta, que é uma pauta necessária, tanto da mudança do estatuto e dentro dessa mudança, para deixar ele mais moderno, ele mais alinhado com a Lei Geral do Esporte, ele, por exemplo, tirar essa obrigatoriedade de ter um diretor estatutário nas áreas, sobretudo nas áreas importantes. Então, quando se coloca lá o Nenê do Posto, por exemplo, que já foi um dirigente antigo, desde a época de Vicente Mateus, lá na base, é porque o estatuto diz, na base pode ter um diretor estatutário. Se você arranca isso de lá, o presidente do clube não é obrigado a colocar. Ele fala, cara, não está no estatuto, eu não vou colocar uma pessoa remunerada para trabalhar aqui pelo clube, como o Palmeiras, por exemplo, tem o João Paulo Sampaio. Então, o torcedor está se vendo de mãos atadas, não tem o que ele fazer, ninguém dá ouvido para ele, e aí essa enrolação, e as 6 torcidas organizadas do clube disseram, basta, chega, a partir de agora, e eles estão chamando de revolução corintiana, isso vai ter que ser mudado a partir de agora, já que eles não quiseram durante esses anos todos, a gente está na hora de fazer alguma coisa e foram fazer. Isso não vai parar aí, até que isso seja colocado pelo menos em votação. Para você mudar um estatuto, você primeiro passa pelo Conselho Deliberativo. Votou, aprovou, Assembleia Geral de Sócios e está tudo bem, são 2 filtros que tem que fazer. O problema, para quem não mora em São Paulo, não torce para o Corinthians, é que isso não chega nem para votar. Eles enrolam tanto, eles vão enganando tanto o torcedor, que isso não vai nem para votação. Se for para votação e barrar, cara, tentamos, foi para votação, passou no conselho, não passou nos sócios, ou já ficou no conselho, eles fazem de uma maneira que sequer vai votar isso daí, tanto no conselho quanto para os sócios. E aí o torcedor se vê, chega uma hora que a tampa estoura, e aí o torcedor fez esse tipo de atitude. Então, o torcedor não quer nada mais do que ter direito a voto. O Inter de Porto Alegre, na última eleição, 25 mil pessoas votaram na eleição do Inter. 16 ou 18 mil na do Grêmio. 10 mil na do Santos, porque são os sócios torcedores. O Corinthians, 3 mil e pouco. Então, como que você pode, o Inter, ter 25 mil votantes,
com uma torcida que só está no Rio Grande do Sul, basicamente, e um clube de torcida nacional com 3 mil pessoas votando. O Boca teve que fechar o estádio, fez uma estrutura dentro da Bombonera, tinha 100 mil pessoas podendo votar durante o dia todo, aptos a votar. Então, o Corinthians parou no tempo, o estatuto parou mais ainda, esse sistema político do clube que é podre, que é arcaico, que tem um monte de coisa que não era para estar lá, inclusive palavras que a gente nem usa mais, né, porque a sociedade foi mudando. Então lá deve ter umas 3, 4 vezes a palavra denegrir. E não existe mais, a gente não pode mais usar essa palavra, a sociedade foi mudando e a gente vai mudando junto e tá lá, o Estatuto Velhinho do Corinthians, do jeito que é. Então tem muita coisa, eu só dei um exemplo bobo ali, de uma situação boba, para mostrar o quanto esse estatuto ele está desatualizado e precisa ser reformado. Então o torcedor quer simplesmente ter direito a voto, poder participar, tirar esses caras, conselheiros e sócios, da zona de conforto. Tem coisas no estatuto, por exemplo, eu virei sócio do Corinthians depois de muito tempo, relutei e virei. Há 5 meses. Faltam 4 anos e 7 meses da minha quarentena. Eu tenho que esperar 5 anos para ter direito a voto. Ou seja, quem está lá e quem fez o estatuto já quer você de fora. Ah, você vai virar sócio? Então é daqui 5 anos para você brincar aqui. Passa 2 eleições aí para você votar. Ou seja, 26 eu não voto, 29 eu não voto, eu voto em 32. É isso que eles querem. E o que o torcedor não aguenta mais. Quer fazer um filtro? Faça. Diminui 1 ano, 2 anos. Eu tenho que esperar. Eu não posso ser um aventureiro de chegar na quinta e querer votar para presidente no sábado. Eu também não é possível. Fiel torcedor faz um filtro. O camarada não pode ser sócio torcedor na quarta para votar no sábado. Você tem que ter 2 anos de sócio, tem que ter uma pontuação alta, paga um valor diferente. Por exemplo, o sócio torcedor do Corinthians para ir no jogo paga R$24 por mês. É um valor bem acessível perto de outros clubes. Para você ser sócio torcedor e ter direito a voto, é 90 pau. E aí esses 65 de diferença, a gente vai jogar inclusive pro próprio Parque São Jorge, para reforma, para melhoria do clube. Ou seja, você até traria para você, num filtro que você faça financeiro, você traria uma benfeitoria pro próprio Parque São Jorge. Quem quer ficar só como fiel torcedor, paga o 25. Quem quer ser fiel torcedor com direito a voto, paga 90. E quem quiser usufruir do clube, mantém os 190 por mês. Que é pro sócio, o cara curte piscina, churrasco. Esse cara do 90 não vai curtir, ele não vai dividir o espaço com ninguém. Só que ele não vai ser só fiel torcedor de R$25. Ou seja, faz filtros, mas deixa as pessoas participarem do dia a dia do clube para poder tentar, de alguma maneira, deixar um clube mais saudável e mais democrático. Então, o que aconteceu ontem, basicamente, é um grito de desespero. Ninguém aguenta mais ser enrolado. E o torcedor, pelo menos a parte das organizadas, resolveram agir e agora cabe ali dentro a Romeu Tuma Júnior, sobretudo ele, porque isso não é... O presidente do clube ele não pode dar uma canetada. Isso não é um contrato de TV que o presidente do clube vai lá e faz assim, uma manga, um contrato de patrocínio. Não, ele não pode mudar. Não é culpa do presidente, tem que partir do presidente do conselho. Então, Romeu, para finalizar, minha sugestão, Romeu, chama a sua comissão estatutária, 5 pessoas, fala assim, gente, seguinte, a coisa tá demais, a gente não vai suportar. Vocês têm 15 dias, me apresenta o relatório aqui, com todas as mudanças, eu vou marcar a reunião do conselho, marcar a Assembleia Geral, se não passar é problema, depois a gente vê isso. Mas acabou, cara. Eu preciso mostrar pro torcedor que a gente está querendo sair do lugar e não ficar parado como nós estamos. Então, Romeu, faça acontecer, tá na sua mão, chamar a sua comissão do estatuto, colocar as pautas, marcar as 2 datas e partir para votação. Se os conselheiros não quiserem, posteriormente os sócios não quiserem, é um direito que eles têm, paciência. Mas tira da sua frente, passa isso, adianta essa situação, porque isso não vai parar. Bom, então tá aí, esse é o quadro do Vessone. Chegou num momento que nem as torcidas aguentam mais e foram lá, invadiram, exigindo mudanças. Só uma ponderação, que aí eu queria ouvir o Arnaldo e o Massini. Ontem era um pool, né, de torcidas e tal, mas a principal delas, a Gaviões da Fiel, que tem muito poder político, e eu tô longe de ser da turma que é contra a torcida organizada,
Mas no caso específico da Gaviões da Fiel, ela é meio que um centrão, né? Ela vai agindo ali de acordo com os interesses dela para lá e para cá. Há 2 meses atrás, ela impediu uma votação do impeachment do Augusto Mello, porque estava do lado dele. E agora tudo mudou. Bom, eu acho que é interessante quando o Vessone traça exemplos de outros clubes, porque, na verdade, o processo democrático ele é complicado, né? Então, ele citou 2 exemplos de inclusão de torcedores em processos democráticos em clubes diferentes, o Inter e o Boca, que são muito mal administrados, né? Então, não é uma garantia, e isso faz parte do processo democrático. O Inter tem muitos sócios torcedores. Pergunte se os torcedores do Inter estão satisfeitos com a atual administração. Não. O Boca com o Riquelme é um descalabro. Talvez seja a pior administração da história do Boca, a pior fase do Boca, inclusive esportiva. Não é garantia, mas o processo democrático ele pressupõe inclusão. E os clubes brasileiros, vários grandes, o São Paulo é 320, né? É pior ainda. Não é garantia, né? Se você ampliar o colégio eleitoral e abrir, você vai ter administração melhor do que a anterior. Isso nunca existe. Aliás, no Brasil, por isso que no Brasil a SAF é tão sedutora. O brasileiro, ele cresceu, nasceu com a ideia que vai ter um milionário que vai salvar o país, o clube dele, a esquina e tal, não sei o que lá. A grana vai resolver. É a indenização. E todo empresário é um gênio. Todo empresário é um gênio. E não é. Pelo contrário, tem 1000 problemas. O que a gente vê de modelo de SAF no Brasil, muitas vezes, é a destruição do clube por parte de caras que vão participar da administração da SAF depois, como o Atlético Mineiro. Não tem receita legal, fácil. O Palmeiras teve um benfeitor, tal, depois entrou o patrocinador e tal, deu uma combinação tanto de... E mesmo a Leila, para chegar ao poder, ela percorreu caminhos não... Tortuosos para pular etapas, não ficar os 5 anos de carência do Vessone para concorrer ao conselho. Não tem, né? Mas uma coisa é certa. Um clube de futebol no Brasil que contempla tanta gente, paixões, ele precisa ser mais aberto. Isso é fato. E de novo, vou insistir, não é ainda mais um clube que tem a história, né, como a história do Corinthians, a história da democracia, a história... Então, essa é uma questão... É só para pontuar que uma coisa não garante a outra, mas é necessário abrir, até para ter possibilidade de sair das mãos das mesmas pessoas e muitas vezes elas vão para mãos piores. Acontece. Pode ter gente... Tudo pode piorar, né? Pode ser no país, no seu estado, na sua prefeitura, no seu clube de futebol. Tudo pode piorar, pode estar... Não é possível que piore, pode piorar. A sua pergunta é boa, porque está marcada, por exemplo, a confirmação ou a volta do Augusto, né? Dependendo do que os sócios vão... Dia 9 de agosto. Essa é a pauta mais importante do momento, porque você, como você disse, tem um presidente exercício só, não tem um presidente efetivo, e dia 9 de agosto os sócios ou tiram de vez o Augusto ou... muito tempo também, né? Marcou para 2 meses. Talvez o erro tenha sido marcar para 2 meses. A informação que eu tive é que o Romeu fez isso porque julho, tradicionalmente, é muito frio e as pessoas, os sócios, deixam de participar um pouco do dia a dia do clube e ele ficou com medo de ter uma eleição esvaziada a fazer em julho, porque é tradição em julho a pessoa deixar de participar ali do dia a dia por conta do frio. Enfim, mas eu acho também, marcou 2 meses, me parece ser um pouco depois. Mas a sua pergunta é boa porque, obviamente, a decisão ia acabar logo e decidir isso, ou devolve o Augusto para o cargo, ou tira de vez, é o mais importante. Só que agora tem esse outro lado. Certo. Então, eu não sei se uma comissão de estatutária vai tocando rápido, mas precisa ter um prazo. Mesmo que falar, setembro tem uma votação, o torcedor dá uma acalmada, só que aí em setembro você tem que fazer. Falar, um mês depois que passar a decisão do presidente, a gente faz essa próxima. O aniversário do clube, sei lá, coisa como simbólica. Se fosse uma simbólico do dia 1º de setembro. Pode ser, mas a sua pergunta é muito boa, porque você tem uma outra pauta de urgência, porque o clube tem esse problema hoje do próprio presidente do clube, independentemente do estatuto e tal. Então, você tem razão.
é algo para ser pensado internamente. Agora, o Massa, a pauta aí das torcidas que invadiram lá são muitas coisas, né? Sócio torcedor atuando mais, não querem os grupos como Renovação e Transparência de volta, que é o grupo do André Sanches, né? Menos diretor estatutário menos diretor estatutário e tal. Agora, eu fico pensando na administração de quem quer que seja, do Osmar, que está lá agora, ou do Augusto Melo, se voltar, com esse clima aí. Se os caras querem tudo diferente disso. Primeiro dizer que as Gaviões da Fiel, neste caso, as digitais delas estão todas aí. Foi o que eu falei, né? As digitais dela estão todas... Não é centrão, não. Ela participa ativamente. Não, então... Quando interessa para ela. Isso, né? Exatamente. Quer dizer, onde vocês estavam querendo renovação do estatuto quando o Corinthians estava invadindo o Japão? Tudo depende do resultado. Se ganhar amanhã, se for brigar para ser campeão brasileiro, o estatuto vai tudo para debaixo da revolução, fica tudo para debaixo do tapete, o estatuto vai para baixo, ninguém liga mais para isso, certo? Então, a Gaviões da Fiel tem as digitais dela no Augusto Melo, na Renovação e Transparência, em todos esses caras que estão aí, Nenê do Posto, Mané da Carne, Avestruz da Padaria, tá tudo aí, tá? Porque ela tem poder, sim. Tá? Então, ontem, esta manifestação travestida de todas estamos juntos, vamos lá, vamos pedir a mudança do estatuto, isso morre daqui 10 dias se o Corinthians contratar o Mbappé, o Jerônimo e ganhar 5 jogos seguidos no Brasileiro e se colocar como postulante ao título. Essa que é a grande questão do futebol. Esse que é o grande problema. Conselhos estatutários, é preciso que se haja com inteligência. Muito se fala do João Paulo Sampaio na base do Palmeiras, mas ele não está só. Ele está com um conselheiro estatutário que é competente. Então você precisa ter competência dentro do conselho. Também, muita gente fala, como o Arnaldo tocou aqui, apareceu o Paulo Nobre, o benfeitor e tal. O Paulo Nobre assume a presidência depois de ter participação política no clube, como assessor do Della Mônica. Coisinho, o Massa citou o Palmeiras, né? Quem está nos assistindo deve estar se perguntando assim, peraí, o Palmeiras também não era uma bagunça política, né? O vice que era contra o presidente, quebrava pau, os Mustafa Contursi e tal... Enfim, o Massa vai lembrar muito mais, com mais detalhes. É verdade. Por que o Palmeiras se acerta e até acalma politicamente de uma maneira geral? Primeiro porque aparece o Paulo Nobre, e quando você aparece um cara que tem dinheiro, poder, anda com 1 trilhão de segurança e tudo mais, o cara faz o que tem que ser feito. Ele não deve nada pra ninguém. Ele não deve um favor pra ninguém, ele não precisa ficar pedindo pinico pra Federação Paulista, ele fala o que ele tem que fazer e faz o que tem que falar. E acabou. E quando você tem um cara assim, e a mesma forma a Leila deu continuidade a isso. Poderosa, com dinheiro, bilionária, não deve nada pra ninguém. Então, se o cara da bote chegasse no Paulo Nobre ou na tia Leila, olha, me ajuda, eu preciso fazer isso o quê? Cara, eu não consigo agora, não tem como. Não, mas sabe o que é? O presidente anterior faria. Não. Eu não posso fazer isso não, cara. Eu não posso abrir essa... Se eu abrir para você, eu vou ter que abrir para aquele departamento, para aquele outro. Então, enquanto não chegar alguém no Corinthians com mais ou menos uma característica como essa, de ser poderoso, não depender financeiramente de ninguém, tomar as decisões pensando no bem do clube... Sem conchavo, sem assessoria. Mas essas coisas têm consequências. Quem estabeleceu o cerco no Allianz Parque foi o Paulo Nobre. Quem arrumou a primeira treta com a W Torre foi o Paulo Nobre. Essas pessoas... Quem tá contra a Leila hoje é o Paulo Nobre. Então, assim, eu acho que a gente pensar no super-herói... isso, o brasileiro pensa no super-herói. E sempre é o super-herói rico, né? Eu nem falei dos problemas, eu falei só de... E assim, vamos ver... É que a gente fala. A Leila trata o sócio do Palmeiras, o Massini falou. Para ela continuar no poder, ela faz reforma da piscina. Ela teve shows importantes lá. Show da Ivete Sangalo. Ela faz política. E a questão da independência econômica dessa galera, se você cavocar, gente, não tem santo no mundo. Lamentavelmente não tem. Então, é uma conjuntura. Isso aí não é modelo sólido.
talvez na próxima eleição a Leila e o Paulo Nobre estejam... Ou a Leila abandone o clube e não queira mais saber, depois de ter aproveitado pra caramba o fato de ser presidente do Palmeiras em todos os aspectos, inclusive com o negócio dela, né? Então, essa ilusão que vai ter o super-herói, pra mim é a mesma... Não é de graça, nada é de graça. Nada é graça. Mas isso, Fiel, mano, na moral. Vai ser político o tempo todo. Vai ser agora uma semana aí. Na outra quinta já volta o jogo vai ter o jogo contra o Grêmio, né? Vai ser só política, 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 política. Chato pra caramba. Na moral, cara. A gente gosta de falar só de bola, futebol dentro do campo, mesmo perdendo, ganhando. Esse negócio de politicagem é muito chato. Agora vão ficar o dia inteiro falando só disso. Na moral, cara. E, tipo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Cara, é anos pra arrumar essa bagunça que tá no Corinthians aí, mano, essa dívidas, é anos, é papo de 10, 20 anos pra arrumar tudo isso daí. A não ser que chega um shake bilionário aí, uma SAF bilionária aí e acerte tudo, que eu acho muito difícil, né? Muito difícil. Quem vai querer colocar dinheiro lá dentro, lá, com esses dinossauros lá, mano? Esses caras aí, Mané da Carne, Nenê do Posto, o Osmar Stabile, que é da época do Alib, quem que vai querer colocar dinheiro com esses caras aí? Claro que se fosse SAF, esses caras cairiam fora, mas muito difícil, na moral, cara. Que eu queria saber, mano, quem que juntar política com futebol, mano? Quem que foi o idiota que fez essa porcaria, mano? Não dava pra deixar só o futebol ali certinho, deixa o futebol e faz uma empresa, igual a SAF, né? Uma empresa, aí tem o setor de marketing, setor de financeiro, setor não sei da onde, mas os caras misturam política com futebol. Mano, os caras preferem ficar nessa merda aí do que, pô, ter um time legalzinho ali, os caras tranquilos pra trabalhar, preferem ficar nessa briga aí. E o clube nessa draga que tá, né? Então é isso. Deixa o seu like, comenta aí, deixa o sua inscrição se você não é inscrito no nosso canal. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.